E aí, pessoal, inscreva-se. De novo a jogada pega-ratão da Globo. Eu não vi, mas eu vi já duas pessoas falando de um vereador do PSOL que falou que a Globo levou lá para cacetear essa troço aí do 6 por 1, né? Eles não conseguem ver que provavelmente os caras da Globo já disseram para ele: tu não pode falar de nada além do 6 por 1. Tu não pode falar de taxação de grandes fortunas, tu não pode falar dos juros, tu não pode falar das isenções que nós temos na folha de pagamento, que os botequinhos não têm. Tu não pode falar disso, tu só pode falar do 6 por 1. Porque o 6 por 1 é uma pauta do trabalhador que vai fazer o trabalhador ficar contra quem? O governo. Porque o trabalhador não consegue diferenciar as coisas. Ele acha que não é o Congresso que vai trancar isso aí. Os 330 bolsonaristas do Congresso e a metade do Senado lá, ou mais. É o Lula. Agora, como a gente faz esses caras do PSOL, esses caras da direita que ficam de esquerda que ficam batendo nisso aí, entender que isso é um tiro no pé. Isso é dar remédio para cadáver, não vai passar. Dificilmente vai passar. Tu acha que a bancada evangélica vai aceitar o 6 por 1? Se não aceitou nem taxação do super rico, vai passar o 6 por 1? Não. Tu acha que a bancada da bala vai passar o 6 por 1? Não. Tu acha que a bancada da Bíblia eu já falei, do boi vai passar o 6 por 1? Não. E o resto que os empresários botaram lá? Muita grana do empresariado e da Faria Lima, então? Não. E aí eles estão dando força para o inimigo, que nem as 2013 lá no golpe. Por 20 centavos. O poder aquisitivo do brasileiro tinha crescido não sei quanto. Se eu falar aqui eu vou estar errado, mas no mínimo, acho que 40% do poder aquisitivo do brasileiro, em média, cresceu. Aí eles fizeram uma guerra por 20 centavos numa passagem. E só existiu essa guerra porque a Globo entrou. Porque no começo a Globo era contra. A Globo entrou, fizeram uma guerra, trouxeram todo mundo, né? Todo mundo vai aparecer na TV, vai ser o quê? Eu fui aqui numas manifestações, na verdade fui só buscar minha irmã, porque eu era contra aquilo, eu impedia, não entendia, vocês são contra o quê? São contra tudo e todos, não tem lógica, não tem bandeira, não tem nada. Eles não sabiam por quê, eles eram contra, simplesmente que nem são agora, odeio o PT, mas não sabe por que odeio o PT, são odeio. Eles não têm ideia, não sabem o que é economia, não conseguem entender quem os rouba. Cada ponto percentual na taxa de juros que esse estadunidense mantém é 80 bilhão. Média. Dependendo do que tu lê, mas eu vou jogar 80 bilhão por ano. Isso é 80 bilhão por ano, cada 1%. Aí os caras não conseguem ver quem rouba. Eu estava vendo agora com a Tereza Cruvinel 247, que ela fala tá tudo lá no site da Receita que ela fala. Mas só um exemplozinho bem básico aqui para te ver como tu é roubado e não sabe. Principalmente esses caras aí que estão lutando pela 6 por 1 do PSOL e não sei o que aí. Esses caras de esquerda. Os caras de direita eu nem vou tentar convencer. Eu tô tentando falar aqui para os caras de esquerda, que deveriam estar no nosso lado. A iFood teve bilhão de isenção, porque era uma plataforma de entrega e por causa da pandemia o governo Guedes, que tem dinheiro em paraíso fiscal, não sei, parece que é 14 milhões, e era ministro da Economia, confia muito na nossa economia, né? Teve isenção. E essa isenção, esse ano, 2023, até agosto, eu sei que vendo 247 lá, a Tereza Corvinel explica direitinho. É bilhão, é que mais tem isenção. E todas as empresas que têm isenção lá chega quase a 97,7 bilhão de isenção. 97,7 bilhão. E eles vão bater no governo, o governo vai ter que se virar nos 30 aí para explicar o 6 por 1. Será que não consegue entender que é dar força para os inimigos? E muita força para o inimigo. Porque o inimigo não quer que tu fale das taxações, não quer que tu fale dessa isenção do iFood. Enfim, o iFood recebeu essas isenções por causa da pandemia. Era uma plataforma de entrega, então ela tinha que ter alguma... Além de, na pandemia, provavelmente ela ia faturar mais, porque ia entregar mais, teve uma isenção. Governo inteligente, do bolso, bate continência por bandeira americana. A pandemia acabou e eles continuam com a isenção. Aí
Dá em cima de nós, que nós só temos 180, 100 deputados lá. Tu acha que o povo vai entender que quem vai ser contra o 6x1 vai ser os 330 bolsonaristas? Não. Tu devia ir pra Globo. Tô falando pro vereador lá do Rio que foi na Globo. Devia ir na Globo e dizer, mas eu vou lá, mas eu tenho que falar de todos. Eles não vão te deixar, trouxa. Só foi lá porque tu ia falar do 6x1 e o 6x1 é bom para eles atacar. Porque eles trocam, eles não dão a notícia toda, eles fazem o povo entender diferente. Então, é difícil explicar por que nós estamos caindo nessas jogadas. Fora que tem os homem-bomba, né? Como é que tu ia convencer um cara que faz aquilo? Não interessa as razões. Por mais nobres que fossem as razões de um homem-bomba, ele tá errado. Não interessa a razão. Mas como é que tu vai convencer um cara que tem essa atitude, que lutar pela pátria, quem luta pelos interesses brasileiros somos nós esquerdas, ou o PT. O PT quintuplicou o PIB, o PT fez... Cara, aquele negócio da Dilma no Copa, que os próprios caras da esquerda, muitos do PSOL falavam que ele não vai ter Copa, que caíram naquela história que o Brasil gastava mais, gastou um monte, 11 bilhões, não sei o que, da construção dos estádios. Só a Copa já trouxe o dobro disso ou mais, só de turismo. Então, é essa visão que é difícil colocar. E eles acreditam, até hoje, tem gente que odeia. Tem um idiota aí que disse que o PT deu um estádio ele é gremista, bobo, doente, e disse que o PT deu o estádio pro Inter. Mas como é que... Eu até tentei explicar para ele que a coisa não funciona assim, mas mesmo que tivesse dado, tu acha que o Inter não merecia um estádio? Claro que merecia. Isso aí, depois a economia que o Inter gera, paga. É a mesma coisa que construir uma ponte. Tu acha que uma ponte, Guaíba, ponte do Guaíba ali, por exemplo, vamos renovar ela, vamos construir uma melhor. O governo deu. A ponte se paga. A economia que a ponte gera se paga. A economia que o estádio do Inter, se ele tivesse ganho, paga. Mas vai explicar. Agora, sabe o que acontece? Eles quebraram todas as nossas... e é isso que eles não vê também. Eles quebraram todas as nossas engenharias. Quem ganha dinheiro em construir ponte, construir estádio, construir isso, são empreiteiras americanas, espanholas, que vem aqui fazer o metrô, que vem aqui fazer as pontes, que era nós fazia, fazem as pontes que nós fazíamos na América Latina toda. Vem as chinesas fazer porto na América Latina, que nós podíamos fazer. Mas eles não acreditam, preferem acreditar em Papai Noel e achar que um cara que bate continência com a bandeira americana é mais patriota que eu. Acho que eu passei o recado, né? Abraço.